Fim da linha para Rodrigo Caetano no Atlético. O CBF deve anunciar o diretor hoje mesmo. Inclusive, ele já está no Rio de Janeiro e não viaja com a equipe. Trago informações. Informação exclusiva sobre Bryan Palacios. Jornalista colombiana crava acordo do jogador com o Atlético, mas o Bica Galo tem informação diferente. Diego Costa em apresentação no Grêmio traz nova polêmica e detona funcionário do Atlético. Pavon aparece com camisa do Grêmio no bid e assina por 3 anos. Mais informações. Itabirito e Atlético está mantido para Brasília. Muito bom dia, meu amigo, minha amiga. Você está tomando aquele cafezinho matinal, o Café com Jeves, esse vídeo que vai ao ar sempre de terça a sexta-feira, às 8 da manhã e somente aqui no canal Bica Galo. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bora tomar um cafezinho, tá bom? Aproveite aí para já chegar deixando o seu like nesse vídeo. O like é fundamental. A gente busca aí alcançar novos números. Inclusive, queria pedir um minutinho para te agradecer muito. O Bica Galo bateu na noite de ontem 45 mil inscritos no YouTube. É uma marca aí, praticamente uma Arena MRV lotada, e isso só dá, conseguimos isso devido aí à sua ajuda, à sua consideração, ao seu apoio com o nosso trabalho, desde que começamos lá em final de 2020, tá bom? Então, muito obrigado pela moral. 45 mil, que beleza, hein, meu filho? Agora rumo aos 50 e eu conto com a sua ajuda, então sapeca o dedão no like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, siga a gente em todas as redes sociais. E bora para as notícias. Bom, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é algo que eu já vinha trazendo e é inevitável. É algo inevitável, algo ali que a gente só estava adiando a oficialização, que ainda não veio, mas a informação que a gente tem é que o Rodrigo Caetano está no Rio de Janeiro, já ali próximo para se reunir com o Edinaldo Rodrigues e tudo mais, tirar foto. E o Rodrigo Caetano deve ser anunciado hoje, nessa sexta-feira, como novo diretor da seleção masculina de futebol, né? Então é um dos cargos mais altos, se não for o mais alto do futebol, tirando o presidente da própria CBF. E o Caetano, então, deixa o Atlético após 3 anos de um ótimo trabalho. Naturalmente teve percalços, naturalmente teve alguns erros, mas considero a era Rodrigo Caetano de muita importância para o Atlético, inclusive aonde saímos da fila do Campeonato Brasileiro, trouxemos o triplete alvinegro em 2021, então acho que é um diretor que marcou época aqui, talvez junto com o Eduardo Maluf, né, um dos maiores da história do Atlético. Mas essa é a minha opinião. A sua você pode deixar por aí, né? Então a informação é de que o Rodrigo Caetano nem viaja para Brasília, né, para poder aí se juntar à delegação que viaja hoje para o jogo do Galo amanhã contra o Itabirito, tá? O Rodrigo Caetano, então, deve ser anunciado hoje. Essa informação é do Everton Guimarães. A gente pôde confirmar que ele não viaja com a delegação, que ele está no Rio de Janeiro e se despede do Atlético. Provavelmente nas próximas horas teremos a oficialização do anúncio e também algum tipo de homenagem, algum tipo de postagem nas redes sociais para o Rodrigo Caetano. Caetano que ficou muito identificado com a massa atleticana, né? Um cara ali que todas as vezes que eu entrevistei ele, na maioria das vezes que eu conversei com ele, ele sempre tinha ali, apesar de um ar hiper profissional, poucas vezes conversei com uma pessoa tão profissional assim no futebol, também tinha um lado de torcedor, né? Um lado visceral ali, onde ele representava muito a massa atleticana, então perde muito o Atlético, mas de qualquer forma é inevitável a saída, né? E o Vitor deve ser, ao que parece, oficializado como novo diretor, já fala ali como novo diretor. O próprio Caetano já teceu muitos elogios, falou que o Vitor é seu braço direito, e boa sorte para o nosso Vitor Bage também, né, que provavelmente será anunciado como novo diretor de futebol do Atlético, e boa sorte ao competentíssimo e amigo Rodrigo Caetano. Bom, falando agora desse jogo, né, já que o Caetano está fora da delegação, gente, o gramado sofrível, horrível lá no Mané Garrincha. O Itabirito, equipe que subiu do módulo 2, vendeu o mando de campo,
né, para poder jogar em Brasília, faturar mais uma graninha no Mané Garrincha, mas quase que o jogo estava sendo até cancelado lá de tão ruim que tá o estado dos gramados. Aí eu penso, né, porra, você vai viajar não sei quantos quilômetros para Brasília, não sei exatamente, se você estiver em Brasília, tem muita gente que acompanha o Café com Jeves lá em Brasília, você me fala quantos km que dá de Belo Horizonte para Brasília ou de Itabirito para Brasília, que é praticamente a mesma coisa. Para você chegar e jogar em um estádio ruim, com condições ruins, vale a pena essa venda de mando? Se for jogar em campo ruim, joga lá no campo do Patrocinense, joga lá no próprio Itabirito, sabe? Joga um campo aí do interior de Minas, né? Não faz sentido você armar toda uma logística, né? Obviamente um custo de logística para chegar lá e jogar em outro pasto. Para mim é muito estranho isso. Inclusive a Federação Mineira de Futebol mandou representantes lá para fazer avaliação do gramado. A apuração é que não tá bom, né? Não tá legal, mas está mantido, tá? Atlético e Itabirito e Atlético será amanhã às 4h30 lá no Mané Garrincha, em Brasília, né? Então, assim, eu fiquei bastante pensativo, né, cara? Ah, não, vai tá ruim, não tem problema não, vamos jogar aqui mesmo, né? Então, vocês já podem esperar o nível desse jogo, o nível dessa partida de amanhã, né? Onde provavelmente teremos retorno de Gemerson à zaga, né? Que o Gemerson estava suspenso. E aí você já viu, né? Acredito que o Felipão não deve mexer muito na estrutura do time, mas alguma alteração ele tem que fazer. Ele elogiou o Edenilson na última partida, mas eu tenho pra mim que o Batalha vai acabar indo pra esse jogo. Menos se o gramado tiver um pasto, que é provável que aconteça, né? Porque o Batalha ele ainda não tá 100%, a lesão dele foi um negócio um pouquinho mais sério, né? Foi uma questão no joelho, cirúrgica e tal. Então o Batalha não tá 100%. Mas porém, entretanto, todavia, é o jogador que, na minha opinião, deve ser o titular amanhã. Vamos aguardar, né? Acho que o Felipão ele tem que entender ali com o time, tem que chamar o time e falar, gente, a gente terminou o ano jogando desse jeito e agora vai começar jogando desse jeito. O Atlético tem o pior ano, o pior início de ano da década. Dos últimos 10 anos, o Atlético não iniciou o campeonato tão ruim igual em 2024, né? Então, realmente, daqui a pouco se acontece aí mais uma ou duas derrotas aí seguidas, alguma coisa assim, atuações pífias, como vem acontecendo, eu não duvido que o Felipão fique numa corda bamba, tá? Eu não duvido. Já tem muita gente pedindo fora Felipão, né? Eu já disse que eu exijo ver uma melhora aí nos próximos jogos, porque a gente também não é bobo, né? E assim, é um trabalho medíocre, né? Um trabalho mediano. E é uma análise dessa início de temporada. Não estou falando lá do retorno, tá bom? Estou falando desse início de temporada. É ridículo o futebol que o Atlético está apresentando. E se não fosse o Hulk, por exemplo, salvando contra o Atlético, e o Alisson, joia do Atlético, que entrou muito bem, fez várias jogadas, sempre vertical, cabeça erguida, um toque refinado, sabe? E eu não tô falando de firula, não, tô falando de jogada vertical mesmo, objetiva, sempre olhando pro gol. Realmente tem muito futuro o Alisson, viu? E daqui a pouco eu vou falar sobre um possível reforço colombiano, né, que você já deve ter visto aí provavelmente nas redes sociais. Vou trazer uma informação para você exclusiva do Bica Galo. Fato é, Galo Itabirito está mantido para amanhã, 4h30, lá em Brasília. Bom, eu queria falar um pouco aqui de um cara que tem vários defeitos e tudo, mas é um cara irreverente, né, um cara boleirão, né, assim, a cara do futebol brasileiro. E é o Diego Costa, né? O Diego Costa foi apresentado lá no Grêmio, é novo jogador do Grêmio, assinou o contrato, vai ser recuperado pelo Renato Gaúcho, e isso o Renato Gaúcho faz muito bem. E, obviamente, né, como é de costume, causou polêmica já na apresentação, o Diego Costa causando polêmica, falando ali que brigou com alguém do Atlético. Vou ler para você aqui o que disse o Diego Costa na apresentação lá do Grêmio. Ele foi questionado sobre possíveis problemas de comportamento que ele possa ter tido aqui no Atlético, né, ao longo da carreira também e tal. E ele se defendeu dizendo que essas questões surgiram após a passagem pelo Galo. Como se ele não tivesse polêmica lá no Chelsea, no Atlético de Madrid, né, Diego Costa? Engraçado você. Abrindo aspas para o Diego Costa aqui. Acho que isso vem, né, as questões de comportamento, do primeiro clube em que joguei no Brasil. Nem cito o Atlético.
Acho que é uma questão pessoal, com uma pessoa que eu tive algumas divergências. Essa questão foi especificamente de uma pessoa que, por eu não ter ficado naquele momento no Galo, começou a inventar histórias que não eram verídicas. Eu nunca vou rebater todas as histórias que certa pessoa saiu falando, porque não sou do nível dela, disse o Diego. Ele ainda ressaltou que sempre teve boa relação com os companheiros, às vezes vende uma imagem por eu nunca querer desmentir nada. Sei a pessoa que eu sou. Esse tipo de informação cria dúvidas tanto no torcedor quanto nos diretores. No momento de fazer alguma contratação, me questionar como jogador, dentro de campo, perfeito. No grupo sempre fui parceiro, não tenho ego, tento ganhar o respeito e o carinho das pessoas no dia a dia. E ele foi questionado sobre o vídeo que ele aparece rindo da preleção do grande Cristiano Nunes e disse o seguinte: sobre o Cristiano a gente se fala até hoje, imagina se a gente tem alguma intimidade. Naquele momento já tínhamos sido campeões, já era um clima de festa, tanto que no vídeo, no mesmo momento, já começamos a rir. Se quiser perguntar a ele, quem será que o Diego Costa mandou esse recado aí, né, para variar, polemizando, né, o Diego Costa que assinou com o Grêmio lá, vai tirar 750 pau, mais metas atingidas. Ai, hein, vou te falar, será que vai dar certo lá no Grêmio? Era só uma curiosidade, falou do Galo, a gente traz aqui. Bom, agora eu quero falar aqui de uma outra situação do Grêmio, mas dessa vez sobre o Christian Davi Pavon, tá? O Pavon está assinando contrato com o Grêmio por 3 anos, até o final de 2026. Inclusive, em uma publicação no site da CBF, o jogador já aparece vestindo as cores do Grêmio, tá bom? Então o Pavon já está em Porto Alegre, já foi liberado pelo Atlético para terminar de resolver essas situações. Acredito que hoje ainda deva ser anunciado pela equipe, pela diretoria do Grêmio, né? Então, Pavon, reforço do Grêmio, que está pagando em torno de 4 milhões de dólares por 85% do argentino Christian Pavon. Desejo sorte ao Pavon, tá lá para fazer exames médicos e deve ser anunciado aí nas próximas horas com a camisa do Grêmio. Assim, como eu já disse, né, e vou repetir, o jogador deixou o Atlético com 8 assistências no Campeonato Brasileiro, né? Então, o jogador que mais deu assistências dentro do time do Atlético e um dos que deram mais assistências em todo o campeonato, ainda assim sendo reserva, tá? É um jogador que tinha alguns defeitos, né, de tomada de decisão, um pouco fominha e tudo mais, mas é um jogador que compunha bem o elenco, né? Eu acho que o Felipão, por exemplo, falou que não vai trazer reforço, né? Que o reforço é o Alisson. E óbvio que eu quero dar chance para o Alisson, acho que ele merece isso, mas eu acho que ele segurar a bronca sozinho e eventualmente não conseguir segurar essa bronca, pode recair o peso sobre o moleque e estragar aí uma situação, uma projeção que seria muito interessante. Mas o Alisson, ele tem assim um toque diferenciado, cara. Se você vê ali pequenos lances, pequenos gestos dele técnicos, assim que ele entrou contra o Tombense, alguns lançamentos, algumas jogadas, gingada de corpo, é diferente o Alisson. E eu quero ver mais dele. Com certeza ele precisa de ter mais oportunidades. E já que não vai vir reforço, segundo aí o Caetano, o Felipão, né, o Alisson tem que ter mais oportunidades, eu não tenho a menor dúvida disso. E a informação que a gente tem, ela inclusive vai aqui de encontro a outros jornalistas. Antes de eu passar essa informação aqui do Bryan Palacios, né, o que a gente tem sobre esse jogador, eu queria aproveitar para te falar que esse vídeo é um oferecimento da Betano, beleza? Somente com a Betano, com o código BICAGALO, tudo junto, você garante 100% de bônus válido para novos usuários. Depositou entre 20 e 500 reais, você garante aí 100% de bônus somente com o nosso código BICAGALO. O link está fixado na descrição desses comentários. Tá fixado nos comentários. Aproveite aí, né, Galo e Itabirito. Pelo amor de Deus, né, meu filho? Não é possível, né? Então, acho que a vitória do Galo aí pode ser aí uma boa aposta para você fazer na Betano. Sempre no jogo responsável para maiores de 18 anos. Vai apostar? Vai de Betano, meu filho. Bom, e para a gente fechar as informações de hoje aqui, a Salomé Fajardo, ou Fajardo, jornalista colombiana, cravou que o Atlético tem negociações avançadas pelo jovem ponta de 21 anos, Bryan Palacios, jogador do Atlético Nacional, tá?
Vários veículos trouxeram informações, o GE trouxe que tem uma proposta na casa de 2 milhões de dólares, mas a informação que eu consegui apurar, inclusive soltei no meu Twitter, se você não me segue, hein? Se você não me segue, é @Jeves_Galo. Eu soltei no meu Twitter ontem à noite e de alguma forma ela rema contra a maré de outras informações. A informação que eu obtive não está, vou até passar aqui, deixa eu pegar a mensagem aqui porque está em espanhol, apurei do lado do jogador a informação, tá? Em espanhol estou traduzindo, tá? Neste momento não tem nenhum acordo nem negociação em curso por Bryan Palacios. Como disseram ontem no vídeo, aí ele mencionou um vídeo, o Atlético Nacional conta com o jogador e não queria perder esse jogador agora. O clube tem ele valorizado em 4 milhões e meio de dólares. Então a informação que eu tenho não tem avanço, não tem acordo, tá? Pelo Bryan Palacios. Tem que ter cautela. Podem ter inícios de conversas e tal, mas assim, não tem nada avançado como outros aí estão cravando a informação que a gente apurou com exclusividade e sempre em cima do lance, tratando a informação com jornalismo e o torcedor com respeito, tá? Nesse momento a informação que eu tenho é que não há nenhum acordo, nenhum avanço pelo Bryan Palacios. Pode acontecer? Claro que pode, assim como pode acontecer com qualquer outro jogador, né? Mas essa situação do Bryan Palacios que surgiu ontem à noite, tratei de apurar e a informação que eu recebi é que não tem esse acordo, não tem avanço, não tem nada, tá? Do lado da Colômbia. Então, quando surge um jogador assim, novo, né, aparecendo no radar, que lá surge a notícia primeiro, igual você vai lembrar aí, esses dias para trás surgiu uma notícia no México de que o Atlético queria o Jordi Caicedo, jogador que está no Tigres, emprestado pelo Toluca, se eu não me engano. E não tem nada, gente. Isso é cavada de empresário. O empresário joga a informação e a imprensa vai lá, morde a isca e apura, né? Ou melhor, às vezes só replica a informação. Mas a gente não, a gente apura a informação e indo em cima do lance, não tem acordo pelo Bryan Palacios, tá? O Atlético confia no Alisson como uma das possíveis soluções para a ponta, especialmente para a ponta direita. O Palacios, que inclusive é um jogador canhoto, né? Canhoto e joga pela direita. Quem mais joga ali? O Alisson, né? Então, se ele viesse para o Atlético, ele teria que disputar a posição com o Alisson, que já está no elenco hoje, né? Não dá para chegar e tomar o lugar, sendo que ele tem 21 anos, né? Assim como o Alisson é um jogador muito jovem, né? Não estou dizendo que é um mau jogador, inclusive os números dele, ele tem 47 jogos lá na equipe do Atlético Nacional, são 23 jogos como titular, então é um jogador que não é sempre titular, 3 gols e 4 assistências, né? Um jogador ali de poucos números, né, mas que tem alguns lances interessantes e tal, mas assim, se pegar esse jogador aí, que eu particularmente não conhecia, e colocar do lado do Alisson, eu sou Alisson Santana, com certeza é base, é cria, e eu vou valorizar a base sempre aqui no canal Bica Galo, né? Então, nossa informação, resumindo e para fechar, exclusivamente, não tem acordo pelo Bryan Palacios, de 21 anos, que joga no Atlético Nacional. Inclusive, o jogador ele tem contrato lá até dezembro de 2026, tá? Essa também é a apuração do canal Bica Galo. Meu amigo, não esquece de deixar o like, hein? O like é muito importante pra gente, tá? É através do like que a gente consegue aí mensurar como vocês apoiam o canal. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, em todas as redes sociais aí, no TikTok, no Instagram, no Twitter, tem criação de conteúdo, tem postagem, tem notícia o tempo todo. A gente não consegue fazer vídeo para tudo, mas post para tudo a gente tem, então segue a gente para ficar bem atualizado, tá? E mandando aqui os abraços de sexta-feira, um abraço lá para Galo Moeda, né, do João aí, mandou mensagem pra gente, um abraço pro Demóstenes lá de Montes Claros, um abraço pra Luciana Agripina, sempre com a gente de Materlândia, um abraço pra galera aí de São Paulo, Roberto Pereira, galera do Galo Distrito Federal, galera da Portugalo, todos vocês aí que pediram um abraço, e um abraço especial aí pra minha tia Liz Lisboa, que pediu um abraço também. Tamo junto demais, vou ficando por aqui. Um grande abraço pra você, um ótimo final de semana. Amanhã tem Galo, hein, meu filho? Vou ficando por aqui, eu sou Marcos Jeves e eu fui.